ela perdeu o emprego no início da pandemia. Bateu aquele desespero, aquela ansiedade, e ela não só conseguiu repaginar, reconstruir sua carreira, como criou uma ferramenta que ajuda outras pessoas que estão desempregadas a conseguirem uma recolocação no mercado. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de a gente começar mais uma super conversa aqui, quero pedir, se inscreva no canal, aí embaixo de você, acione o sininho, assim você não perde nenhuma conversa e ainda ajuda muito a gente aqui do canal a continuar com essas conversas deliciosas todas terças e quintas às 18 horas nos nossos canais. Hoje a conversa é muito legal porque fala de uma pessoa que estava desempregada, perdeu o emprego, e daí você imagina, né? Ela foi atrás de alguma coisa e tal. Sim, ela foi atrás, mas acabou criando uma empresa que também ajuda outras pessoas desempregadas a serem recolocadas aí no mercado de trabalho. E para falar sobre isso, ela, Karine Camussi. Tudo bem, Karine? Oi, Fernando. Tudo bem e você? Tudo jóia. Primeiro, muito obrigado por seu tempo, por estar conosco aqui no podcast Ponto de Fala. Agora, como a gente falava aqui também fora do ar, fiquei muito curioso para saber como que foi essa história, né? Conta pra gente, você, de repente, onde você estava, acabou perdendo emprego e acabou encontrando aí muito mais do que emprego, uma solução de negócio, foi isso? Exatamente, Fernando. Muito obrigada por me receber, abrir o seu espaço para eu contar a minha história. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui demitida em março de 2020, precisamente no dia 12. No Quinta-feira. comecinho da pandemia, né? Exatamente. Na segunda-feira, dia 16, a OMS decretou pandemia. E eu fui desligada na quinta-feira. Era algo que você estava esperando ou não? Não, foi os ajustes ali iniciais mesmo com o cenário que estava se aproximando. A gente estava acompanhando bastante já o cenário na China desde janeiro. Então, o Global estava compartilhando as informações do status, como que estava na Europa, na França, os casos, as medidas. E daí foi um ajuste e eu fui desligada nessa quinta-feira. E foi assim... Foi um momento de muito medo, de muito receio, né, Fernando? Porque eu já estava acompanhando o cenário lá fora e tinha um futuro muito sombrio ali que eu não sabia o que, nem só eu e nem ninguém sabia o que ia acontecer, né? Uhum. Então, assim, toda aquela insegurança, aquele medo em relação às contas, quando que eu vou conseguir um novo emprego, as minhas responsabilidades financeiras e tudo fechando. Todo mundo sendo demitido. Nossa. E eu junto. Eu falei, agora eu vou ter que fazer essa coisa acontecer, né? E, assim, no histórico, dando um overview um pouquinho atrás da minha carreira, eu sempre... Não que eu tive dificuldade de conseguir emprego, mas eu trabalhei em 4 empresas e 2 delas... Na primeira empresa que eu trabalhei, depois do intercâmbio, eu conheci um colega lá. E nós ficamos amigos, tal. A gente era estagiário. E quando ele foi efetivado e eu fui... não tinha vaga para eu ser efetivada. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, ele continuou lá, depois ele mudou de empresa. Quando ele foi para essa outra empresa, surgiu na sequência uma oportunidade para comprador. E ele falou assim, Karine, tem uma oportunidade aqui que é a sua cara, você vai se dar super bem e tal. Me indicou, entregou meu currículo na mão do diretor e tal. Fiz entrevista, passei no processo. Trabalhei nessa empresa por um período. Daí, mudou alguns planos na vida e tal, precisava mudar de cidade. Na ocasião, eu morava em Mojimirim e eu precisava vir morar aqui perto de Campinas. Hoje eu estou em Valinhos. E eu precisava vir morar para cá. E nessa ocasião, esse meu amigo estava trabalhando numa empresa em Campinas. De novo, ele, cá, tem uma vaga aqui, que é sua cara, tal, vou te indicar. Fui,
deu tudo certo. Foi, assim, um dia, inclusive, muito interessante, porque eu estava numa reunião, num fornecedor, a recrutadora dessa empresa me ligou, ela falou assim, você pode vir amanhã para fazer uma entrevista, coisa e tal? Eu falei assim, então, eu tô em tal lugar e eu vou passar aí na frente daqui 1 hora e meia, mais ou menos. Será que você não consegue me receber hoje? Ela falou, deixa eu ver com o gestor da vaga, se ele tiver disponibilidade, você fala com ele. Eu falei, nossa, se você conseguir me ajudar, vai ser muito bom para mim, né? Beleza, ela conseguiu, mudou. Ela me ligou 1 hora, mais ou menos, 3 horas da tarde, eu fui na empresa, fiz a entrevista. Só para interromper aqui, Karine, a gente está curioso já, imagino que os ouvintes também. Qual que era a sua área de atuação nessa época? Só para a gente se situar, tentar imaginar melhor a história aí. Compras. Tá. Eu era compradora de material direto em empresas de autopeças. Ah, legal. Bom, e daí... continua contando aí então. Você estava lá, chegou lá 1 da tarde, teve o telefonema, 3 horas você estava lá. 3 horas eu já estava lá. O negócio é você estar sempre meio pronta, né? 3 horas eu estava lá, fiz entrevista com o gerente de projetos, daí ele saiu da sala e falou, espera um minutinho. Aí veio a recrutadora, eu fiz a entrevista com a recrutadora, ela falou assim, você não espera um minutinho? Ele trouxe o gerente da área de compras, né, porque passa por todas os processos, fiz entrevista com o gerente de compras, e depois eu já falei na sequência com o diretor de compras. Então eu cheguei lá 3 horas, eu saí de lá 6h30 e fiz entrevista com todo mundo. De meio período, tipo, tudo aconteceu. Sim. E foi através dessa indicação do meu amigo. O que acontecia? Todas as vezes que eu procurava emprego, Fernando, eu tinha muita dificuldade, porque por mais que eu mandasse meu currículo, eu sabia que eu atendia aqueles requisitos, eu sabia que eu tinha aquela experiência, eu nunca tive retorno. Nunca tive retorno. Sabe assim, era muito raro. E assim, de 4 empresas que eu trabalhei, 2 foi exatamente pela indicação do mesmo contato, do mesmo colega. Aí quando eu fui demitida, no início da pandemia, eu falei, agora precisamos resolver esse ponto, não dá para continuar assim. Procurar o meu amigo de novo. Ele estava morando na França. Puxa vida. Eles continuam morando na França e ele não era uma opção naquele momento. Daí eu falei assim, tá. No mesmo dia que eu fui demitida, eu cheguei em casa, eu passei a tarde aqui fazendo alguns contatos, cheguei, sentei, fiz alguns contatos, mandei um monte de currículo, sabe? Eu falei, vou agilizar. Mas ao mesmo tempo que eu estava agilizando, eu sabia que eu não costumava ter resultado, né? Aí eu precisei, assim, me debruçar, entender a lógica dos processos seletivos, como que é, o que funciona e estudar mesmo, porque eu precisava me destacar naquele momento, eu tinha que fazer a coisa acontecer. Não tinha muita opção, não. Sim, sim. Fui, e assim, eu lembro que era meio de abril, abril foi, assim, um mês bem crítico, porque foi aquele momento que a maioria das empresas parou, deu férias e tudo mais, e eu fiz eu estava em 3 processos diferentes nessa ocasião já. Eu falei, bom, acho que o que eu estou aprendendo tá funcionando, né? E aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um Instagram e vou compartilhar minha jornada, porque eu tenho certeza que muita gente ao meu redor não sabe dessas coisas que eu estou aprendendo. Eu vou compartilhar a minha experiência, o que eu estou aprendendo, como que está sendo, os processos seletivos, a minha ansiedade, como que eu me distraí, assim, mas assim, nos dias que dá aquele desânimo, que você acha que nada vai dar certo. Então, assim, a intenção inicial foi justamente compartilhar minha jornada, o que estava acontecendo ali no dia a dia, a ansiedade esperando as respostas, depois que eu saía de uma entrevista. Isso foi dia 5 de maio. A minha memória para data é muito boa. Tô vendo, hein?
Foram, assim, datas chaves que marcaram e é boa. 5 de maio. E eu comecei. E, coincidentemente, começou pessoas a aparecer e pedir ajuda também. E perguntar se eu conseguia ajudar com uma revisão de currículo ou com o LinkedIn. E eu fiz alguns... Você ainda sem emprego nesse meio tempo. Eu ainda sem emprego. Tá. Eu ainda sem emprego e começou a aparecer a demanda. Eu fiz alguns trabalhos voluntários, participei de alguns grupos que estavam tanto de mentoria para apoio, ensinando quem estava procurando emprego, como já como voluntária. Eu participei de inclusive, que era um trabalho voluntário de revisão de currículo para jovens em situação de vulnerabilidade. Tá. E também tinha simulação de entrevista, bate-papo e tal. E fui indo nessa área, fui me desenvolvendo. De repente, comecei a ver uma oportunidade de fato de negócio e cobrar pelo trabalho que eu estava desenvolvendo. Nesse período de 12 de março, que eu fui desligada, até o meio de julho, eu participei de 8 processos seletivos. Caraca! E, assim, foi uma grande conquista, porque foi um período extremamente crítico, de muita insegurança. Então, e aquilo foi me dando, assim, a clareza que eu estava entendendo como que as coisas funcionavam. E como eu fui atendendo ali as primeiras pessoas, e elas também foram tendo resultados, fui fortalecendo o meu conhecimento, explorando um pouco mais, fazendo cursos e mentorias. E aí, no meio de julho, eu estava ali com 3 processos seletivos que eu tinha ido para a final e que eu estava com as propostas na mão. E eu consegui escolher onde eu ia trabalhar. Então, eu olhei ali qual era a empresa que era mais adequada e tudo mais, que estava alinhado com os meus valores. Eu consegui escolher onde eu ia trabalhar e com o mesmo salário. Olha. Eu tive momentos, Fernando, que, assim, além da insegurança, pessoas próximas, familiares, falavam assim, olha, pode ser que você encontre um emprego que você vai ganhar metade do que você ganhava. Eu tinha um bom emprego, era uma vaga legal, tal. Então, assim, você vai ganhar metade. Eu pensava, não pode ser metade. As minhas contas não dão Minhas contas não deixam. As minhas contas não dão conta. E eu consegui o mesmo salário. Exatamente o mesmo salário. E o que você fez na hora, Karine? Porque ao mesmo tempo você já estava sendo remunerada pelo seu trabalho também, em paralelo de consultoria, né? Ah, sim, mas era pouco, né? Não pouco. dava para Não pagar dava as contas, Tá. Fernando. Entendi. E assim, eu não tinha condições naquele momento. Porque quando a gente vai falar de transição de carreira, a segurança financeira é o fator que mais pesa. O fator que determina você continuar ali, focada no seu objetivo, onde você quer chegar, e se aventurar quando você não tem uma reserva financeira adequada. Naquele momento, o melhor para minha carreira e para minha vida pessoal também era, de fato, me recolocar. Tá. Porque eu precisava trazer renda. Eu sou responsável pelo plano de saúde dos meus pais. Então, olha só. Então é uma coisa, assim, que não é pouco. Então, eu precisava continuar. E eu escolhi. Só que nesse momento eu escolhi continuar. Fazendo o trabalho da você empregado. E eu fiz em paralelo. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa dia 14 de agosto. E eu fui nela até 30 de junho de 2021. Porque eu fui fazendo em paralelo, foi um período, assim, de muita dedicação, que eu trabalhei pra caramba, que eu trabalhei de segunda a segunda, que eu atendia meus clientes depois do horário. Mas que foi, assim, me dando a cada mês que passava, a cada resultado que eu
que eu conquistava junto com os meus clientes, Uhum. eu sentia que eu tava, que era aquilo, que já não fazia mais sentido estar na carreira que eu estava. Eu gosto muito de compras. Hoje em dia, até quando eu atendo clientes da área de compras, é muito gostoso, mas eu não queria continuar sendo uma compradora. E essa outra atividade, desempenhando, estava me brilhando os olhos, estava fazendo meu coração bater mais forte. Daí eu me organizei financeiramente, tanto a organização financeira, como também a construção ali de ter um negócio. Uhum. E daí eu olhei, tomei uma decisão, conversei com meu marido, falei, bom, é a hora. É a hora de eu tentar, de eu entrar no empreendedorismo, que é algo que eu já queria, tinha um desejo já há bastante tempo, eu só não sabia exatamente o que fazer, e mergulhei. Vamos nessa, né? Foi muito bom. Foi assim, uma decisão difícil de ser tomada, né? Porque você fica com vários receios, mas ao mesmo tempo eu sou muito feliz por ter tido essa coragem. Uhum. Porque eu acho que mais do que qualquer coisa é você falar assim, eu vou. Que legal. Nossa, pra gente aqui é muito legal quando a pessoa fala isso, né? Eu sou muito feliz, né? Me encontrei no que eu faço, encontrei o sentido da vida no meu levantar, na hora de dormir, né? Isso é muito, muito legal. Mas daí pra frente, conta então, né? Você começou a desenvolver, isso cresceu de que forma? Você pensou em criar primeiro uma plataforma de acesso para as pessoas? Como que foi isso? Sempre os atendimentos que eu fiz foi todo online, Fernando. Tá. Então, desde o primeiro... Eu lembro que o primeiro trabalho voluntário que veio pelo Instagram, que foi uma pessoa que falou assim, você não pode me ajudar? Foi uma pessoa de Brasília. Uma pessoa que, inclusive, eu não conhecia, que foi... Eu lembro que eu tinha 10 seguidores no Instagram. E eu tinha feito uma pequena prospecção ali. E esse cara, ele veio e falou, olha, eu tô passando por esse momento também. Você não me dá uma ajuda? E eu fiz uma reestruturação, bati um papo com ele. Ele se recolocou depois de um tempo. Eu tenho contato com ele até hoje, mas é alguém que eu não conheço, que confiou ali. Sabe assim, ele olhou, ele falou assim, vamos ver o que é. Ele confiou na minha palavra. Foi com a sua cara. Ele foi com a minha cara, exatamente. E daí, todo o atendimento que eu faço, hoje eu uso as plataformas online, atendo pessoas de todos os lugares, e foi. Mas o meu primeiro canal foi Instagram. Então, naquele momento, como eu também estava procurando emprego, eu não falei nada dessa questão de serviços e tudo mais pelo LinkedIn. Então, enquanto eu trabalhava na minha recolocação, eu foquei, tipo, meu LinkedIn era focado na minha recolocação, meu Instagram era focado na empresa que estava nascendo. Foi esse o canal que eu fiz. Muito legal. Agora, como curiosidade, assim, né, nas primeiras e até fazendo um paralelo como é hoje, o que mais as pessoas têm dificuldade e o que elas pedem mais de ajuda para vocês aí quando entram em contato com você, empregado? Hoje, eu vejo como a maior dificuldade das pessoas é falar sobre eles. É mesmo? É contar a história, sabe assim, o autoconhecimento é um ponto que pega, assim, com 90% das pessoas. Porque eles não conseguem. Ai, mas a hora que... Sabe assim, principalmente pessoas assim que dominam muito a parte técnica do trabalho, fala assim, mas e a hora que ele falar, me fale sobre você, o que eu vou falar? Então, é até engraçado. Naquele branco, né? Mas como que eu respondo? Se ele perguntar o quê? Então, assim, o medo de entrevistas, o receio de entrevistas é algo muito, muito forte na maioria das pessoas. É geral. Porque quando eu começo o processo, eu já falo que é a fase do desenferrujar, né? Vamos lá, vamos acessar o HD, vamos refrescar a memória, porque é melhor a gente já refrescar aqui nós, porque essas perguntas vão vir. Então, é melhor você estar preparado para não ter branco. Mas
é o ponto. Tem muita gente também, Fernando, que quando olha para o currículo depois de pronto, fala assim, nossa, que legal, realmente eu fiz tudo isso e eu não conseguia chegar sozinha a essa conclusão. Nossa, estou muito feliz. É muito interessante mesmo, porque a pessoa, às vezes, com a condição ali, com as melhores perguntas, tal, e investigando, né, essa carreira, no dia a dia você não para pensar. E se não tem ninguém te questionando, passa reto. E, Karine, conta para mim então, agora que você falou dessa revisão de currículo que você faz, que outros serviços aí para o pessoal ter uma ideia de que tipo de ajuda vocês podem oferecer com os serviços, enfim, que vocês têm aí na Você Empregado? Quando eu olho para o processo de recolocação, ele todo, do início ao fim. Então, assim, desde o início, quando a gente fala na reestruturação de currículo, eu começo de um diagnóstico de carreira, entendendo ali diferenciais desse cliente, projetos, conquistas, resultados. Dessa etapa, saem dois pontos. Um plano de ação para o cliente se preparar em relação a conteúdo, estudos e tudo mais, e também sai um currículo. Depois a gente fala de LinkedIn, quais são as melhores práticas, como que ele traz visibilidade para o perfil, aprende sobre o indicador do LinkedIn, o famoso SSI, falo de entrevistas e dou o apoio e direcionamento na tomada de decisão. Então, eu faço uma sessão ali para a gente avaliar a tomada de decisão na hora de aceitar uma proposta ou até de escolha. Então, eu faço todo esse processo. Falando da recolocação, né, em conseguir um emprego. Do outro lado, eu também atendo empresas. Então, assim, se você quer contratar ou conseguir um emprego, eu consigo, eu sou o meio. Eu sou uma pessoa que consigo ajudar nos dois lados com os trabalhos do apoio no recrutamento, seleção, o headhunter. Então, eu faço também essa jornada. Então, eu estou no meio dos dois caminhos. Tá. E, Karine, você falou uma coisa no início da nossa conversa que me chamou muito a atenção, que é o lance lá, poxa, só consegui emprego quando eu fui indicado, até, né, a maioria das vezes. Eu sou um exemplo disso, né? Tive 20 anos de carreira no mundo corporativo, antes aqui do ponto de fala, e lembrando aqui de cabeça, acho que assim, 80% dos meus empregos foram por indicação, e eu participei, assim, de muitos processos seletivos, de que eu fui com a cara e com a coragem, que não tinha ninguém para indicar. Isso é real mesmo? Ou porque eu tenho a sensação que, assim, parece que chega um momento, eu também avancei bastante, fui finalista e tal, que daí na final parece, pô, acho que o cara conhecia e acabou escolhendo. Como que é isso aí dentro da sua experiência? Fernando, conta para mim, quando você precisa ir ao médico, uma especialidade ali, qual é a primeira coisa que você faz? Você pergunta para alguém. Pergunta, indicação. Essa pessoa tem. Você precisa ir ao cabeleireiro? Ai, quem que você pode me indicar? É verdade. Você precisa de uma faxineira. O que você faz? Indicação. Emprego é a mesma coisa. Então, assim, inclusive tem uma frase que eu uso muito, que é o seguinte: só um currículo não vai te trazer um emprego. Só um LinkedIn também não. Às vezes, só uma entrevista você consegue um emprego. Por quê? Algum conhecido te liga e fala assim, Fernando, olha, eu tô com uma posição aqui, assim, assim, assado, é o seu perfil, você não quer dar um pulinho aqui pra gente bater um papo? Você não precisa de currículo, você não precisa de LinkedIn, você vai lá, conversa, você teve aquele contato, aquele network que te indicou ou que te ligou. Daí você faz consegue. A diferença. Às vezes, só com uma entrevista você consegue um trabalho. 80% é indicação.
Olha, então eu estou exatamente na média, tá vendo? Falei Você está 80% aquela hora. exatamente na média, Fernando. E é um ponto até que eu acho que quem estiver nos assistindo, gente, vale muito, é muito necessário você pensar sobre a sua rede de relacionamentos. Eu chamo até de rede de QI. Tanto quando você está procurando emprego, mas não se esqueça da sua rede de relacionamento quando você está empregado. Então, manter essa rede. Às vezes eu vejo alguns profissionais que passaram 15, 20, 25 anos numa mesma empresa e estreitou muito o relacionamento ali só dentro da empresa, tanto o relacionamento pessoal fora ali do ambiente de trabalho, a convivência muito com aquelas pessoas. Quando acontece uma demissão, essa pessoa se sente muito perdida. E ali, até ela pegar o jeito e reativar essa rede de contatos, através de N caminhos, você se sente meio deslocado. Então, se você puder pensar constantemente quais são as opções que você tem, os lugares de conhecer gente nova, de estabelecer novas relações, na academia, na comunidade, na igreja, com as mães da escola, dos seus filhos, expanda os seus relacionamentos e mais do que isso, cria o hábito de vez ou outra trazer o assunto carreira, trabalho para dentro dessas conversas. É importante as pessoas saberem o que você faz profissionalmente. Por quê? Quando alguém falar, olha, preciso de um perfil, vou usar o comprador, preciso de um comprador com uma experiência XYZ, quem sabe o seu nome não é o que vem na cabeça. Você pode estar empregado, mas de repente ser uma opção que vale a pena você considerar uma mudança, ou você pode estar desempregado. E faz toda a diferença no momento da recolocação. Não só na recolocação, como na troca de emprego também. A rede de QI é fundamental em todos os momentos e eu digo mais, não pensa que o happy hour da empresa são só coisas para os puxa-sacos, ou eu não tenho paciência para ser político. Gente, faça relacionamentos, sempre vão ter pessoas que você tem mais afinidade, mas assim, se você for um perfil mais introvertido, começa a expandir extra-departamento no primeiro momento. No segundo momento, pensa em sentar numa mesa com outras pessoas para o almoço na empresa, sabe? Vai dando pequenos passos e quando você vê, você já está ampliando essa rede de contatos e que é tão importante na hora de você conseguir um novo emprego. Muito legal, adorei a expressão rede de QI aí, muito, muito importante, Rede realmente. de QI. E no fim do dia, é isso, você precisa ter uma rede de quem indica. É verdade, sem dúvida. Construa a sua. Precisamos construir. E, Karine, me tira uma dúvida. Mais recentemente, né, com a globalização e até aumentando após a pandemia, muitas empresas, né, principalmente as startups, elas estão aqui no Brasil, mas o RH delas fica fora, né, fica nos Estados Unidos ou em outro país fora daqui. Eu, principalmente, cheguei a participar nos últimos anos de algumas processos seletivos que eram com profissionais gringos, digamos assim, né? A gente precisa ter algum cuidado diferente por ser de outra cultura, tal. Como que é a diferença disso quando você é entrevistado por alguém que não está na nossa realidade aqui do Brasil? Gente, é muito descontraído, né? Então, assim, é uma excelente pergunta, Fernando. E, assim, você perder, assim, fazer de repente, uma brincadeira, não faça. Não vai cair, né? Por mais que você tá no momento meio... Você já tá tenso. E, às vezes, a gente pensa em fazer algum comentário, alguma coisa, assim, para trazer um pouco de leveza para aquele momento. Pode dar a gente pode fazer algo que você não está tão familiarizado com a cultura. Então, assim, deixa que o outro lado dita o ritmo. Tá. Então, se for alguém que
for mais descontraído e que normalmente já vem, fala do futebol, do Brasil, ok, mas não prolonga muito para você não correr esse risco de dar alguma bola fora. Uhum. Não, muito bom. Então, Menos é mais nesse caso, né? Oi? Menos é mais nesse caso, né? Menos é mais, perfeito. Obrigada. Legal. E agora, para a gente trazer algumas curiosidades aqui também, Karine, do nosso comportamento em processos seletivos, conta aí para a gente alguns erros que, assim, já perduram há muito tempo em currículos ou em entrevistas que você acompanhou ao longo da sua carreira aí, para a gente dar alguns toques para as pessoas que estão assistindo. Olha, tem uma coisa que muita gente fala em entrevistas e que é algo assim que dentro do lado dos recrutadores gera incômodo, não só nos recrutadores, como em outros ambientes também, em outras conversas. Quando a pessoa está ali, o entrevistado está ali, e fala assim, então, como eu já te falei, não fala nada dessa forma. Então, como está lá no meu currículo, não usa esse tipo Tipo, de por que você não viu, né, cara? Você não viu que tá ali, meu? Poxa vida, quebra as pernas. Entendi. Então, como eu já te falei, gente, o recrutador tá ali falando com várias pessoas ao longo do dia, ele recebe dezenas de currículos, quando não mais. Então, assim, muito obrigada que você já me falou, mas se você puder repetir, por gentileza, você não refresca a minha memória, porque o volume é muito grande. Então, você acaba que não lembra. E se ele está perguntando aquilo lá, é porque ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir. O processo da entrevista é o quê? É confirmar se o que está no seu currículo está coerente com a sua fala, com a sua expressão corporal, com a riqueza de detalhes que você fornece. Então, esse é o momento que ele vai perguntar, sim, coisas que estão no seu currículo. E você vai contar. E, de repente, pode ser que tem coisas que você conta no início da conversa, da entrevista, e no final ele pergunte alguma coisa semelhante, você vai contar de novo. Mas procura não usar como eu já falei, como está no meu currículo, porque é muito desagradável. É um pontinho assim pequeno que, se você prestar atenção e corrigir na sua postura, vai ser de grande valia. Um outro ponto, Fernando, é o seguinte: profissionais até com mais experiência ali, quando passa de uns 10 anos de experiência, a gente acha que não vai ter dificuldade em contar a nossa história. Que não vai ter, que você vai lembrar. Nossa, minha trajetória profissional, com certeza eu lembro. E você precisa se preparar. O preparo é a chave do sucesso. Provavelmente vocês já viram uma frase que diz que nem sempre é o melhor que é contratado, e sim o que se saiu melhor na entrevista. Por quê? Provavelmente se preparou. Provavelmente desenrolou aquela conversa, entendeu o que o recrutador queria saber e quais são as principais responsabilidades daquela vaga, e conseguiu fazer um link bacana entre a sua história profissional e a necessidade da empresa. Olha para os valores da empresa. O que eu tenho de valor semelhante ao meu? O que eu posso contar de resultados e conquistas minhas para aumentar essa aderência? Então, assim, a comunicação na entrevista, o preparo para a entrevista dá para perceber, porque quando você não está tão preparado, você fica nervoso, o seu corpo te entrega. E me fala de um currículo também, Karine, porque a gente já viveu muitas épocas de tipos de currículo diferente, põe foto, tira foto, coloca endereço, tira endereço, conta detalhes da vida, deixa mais texto, deixa mais objetivo. Afinal, como que monta o currículo? Vou usar a sua frase novamente, Fernando. Menos é mais. Mas no seguinte sentido. Um formato tradicional. Gente, bom e velho Word. Tá. Sem muitos enfeites, sem muita firula. Sobre foto.
não precisa ter foto. Foto vai ter lá no LinkedIn. Aliás, uma foto profissional, uma foto bonita, bem iluminada no LinkedIn é o primeiro contato. É o seu cartão de visitas. Então, só dando uma aspas aqui, falando da foto, porque não corta aquela foto que tá toda... Não, tira uma foto. Pede pro irmão, pra mãe, pro pai ali, 11, meio-dia, a hora que tá batendo um sol bem bonito ali, com uma luz boa, tira uma foto bacana e usa. Seguinte, não precisa de foto, quanto mais simples, melhor. Data de nascimento não precisa, ninguém quer fazer conta para saber quantos anos você tem. Se você quiser colocar a sua idade, é opcional. Mas é mesmo, não sabia dessa, hein? Tem gente que não tem tanta facilidade de bater o olho lá e ver quem nasceu em 85, quantos anos tem, né? Tá, mas isso então não necessariamente é relevante para o contratante, então, a idade. Fernando, o brasileiro gosta de saber quantos anos tem, né? Tá, a idade é um ponto que é olhado no processo seletivo, sim, principalmente dependendo da função. Tá. Então, você não vai contratar um mecânico de manutenção numa idade mais elevada, porque você vai, de repente, achar que tem dificuldade, já um pouco de restrição. Então, o que eu falo é o seguinte: o recrutador, ele, em algum momento, se essa informação não estiver no seu currículo, em algum momento essa pergunta vai vir. Se for ok para você, se você não vê problemas em falar a sua idade e acha que não é um impeditivo para você conseguir a vaga, já coloca no currículo e já parte com a informação. Já evita a pergunta. Tá bom. Agora, se você acha que, poxa, tem ainda bastante gente que fala, nossa, mas será que a minha idade é um problema? Será? Não põe. Se você já acha que pode ser um problema, não coloca. Deixa para a hora que essa pergunta vier numa entrevista. Porque daí você já vai estar mostrando os seus outros atributos, você já vai ter passado da triagem e tudo mais. Então, deixa para ela vir lá na frente, em algum momento, se alguém perguntar. Se não, maravilha, segue. Então, eu sempre trago esses dois pontos e alinho o que você acha melhor. Tudo bem para você falar? É opcional. Se for tudo bem, a gente já coloca. Se não, vamos deixar para um segundo momento e você conta. Foto, idade. Um outro cuidado muito importante é endereço completo. Não coloca. Não, por questão de segurança, tá? Coloca o bairro e a cidade. Se você estiver em São Paulo, coloca o bairro e qual zona você está. Então, assim, toma cuidado. A gente lá atrás colocava o endereço completo, tudo certinho, mas hoje em dia, por segurança, eu recomendo que não coloque. Tá. E daí a gente coloca depois as primeiras experiências, né? Eu pelo menos lembro que era isso, as experiências profissionais, começando da mais recente, e depois a formação, é isso? Seguinte, primeiro, vamos pensar. Primeiro bloco, essas informações pessoais. Então, o nome, a cidade, telefone. Uma coisa muito legal e que eu sugiro fortemente que você coloque no seu currículo cria o linkzinho do WhatsApp. Sabe a URL que é só você clicar? Gente, aquilo facilita. Eu já ouvi recrutadores falando que entra em contato já na hora em currículos que passam pela triagem que estão com o link do WhatsApp. Interessante, hein? Porque é muito mais fácil para o recrutador, porque ele tem que mandar uma mensagem, criar um contato ou criar uma URL para entrar em contato com aquele candidato. Então, se tem, já clica ali e manda bala. Então, gente, é muito fácil, só colocar ali na ferramenta de busca, você já consegue criar o link, checa se ele está certinho, se está mandando para o seu WhatsApp, tudo bonitinho. Falando nisso, um outro detalhe muito importante, não esqueça de colocar o seu DDD, tá? Boa. O DDD é
dois caracteres que mudam muita coisa ali também. Sim. Enfim, primeiro bloco, dados pessoais. Na sequência, coloca o objetivo. O que você vai pôr no objetivo? O nome da vaga ou o nome do departamento. Sempre que você estiver se candidatando para uma vaga específica, nome da vaga, papo. Ou, se você for mandar para algum conhecido, para sua rede de QI, coloca o nome do departamento que você quer atuar. Na sequência, resumo de qualificações, Fernando. O que você vai colocar ali? 5, 6, máximo 7 linhas, contando o geral da sua experiência profissional. Então, coloca de modo ali geral uma introdução do seu perfil. Qual é a sua área de atuação? Quais são as sub-áreas dentro da sua atuação? Por exemplo, se você é uma pessoa de RH, qual é o subsistema que você tem mais experiência dentro de RH? Coloca um pouquinho ali das principais atividades que você tem domínio. Se tem alguma ferramenta que você também tem muita facilidade e que é fundamental para a sua área de atuação, já coloca no resumo de qualificações. Por quê? Nessa triagem muito rápida, o recrutador bate o olho ali no resumo e ali, rapidamente, ele toma a decisão de continuar lendo o seu perfil, o seu currículo ou não. Então, resumo de qualificações ali, na cara do gol. Bem bonitinho. E depois já entra nas experiências. Experiências, sempre da mais recente para a mais antiga. Não precisa... eu foco bastante nos últimos 10 anos. Ou assim, você precisa ter um entendimento se aquela área de atuação, aquela empresa, aquela experiência está mais alinhada com aquela vaga em si. Eu gosto muito de trabalhar com um currículo para cada vaga, que é uma forma muito assertiva de você ter resultado. Então, deixa as atividades mais operacionais lá no início da sua carreira, vai trazendo, se você sempre ocupou a mesma posição, vai trazendo experiências mais responsabilidades, atividades mais estratégicas, para você trazendo e demonstrando o seu crescimento. Que embora você esteja na mesma área, fazendo mais ou menos a mesma coisa, você teve ali a sua evolução de sua maturidade profissional. Tá. Muito bom. Agora eu vou deixar o resto das dicas para quem quiser procurar aí a Karine, procurar a Você Empregado. Karine, então, para a gente fechar aqui, deixa o serviço, como que a gente faz então para acessar a Você Empregado e ter acesso aí a todas essas contribuições aí que são muito válidas para quem está atrás de uma recolocação. Poxa, Fernando, eu tenho então o site, que é o www.vocêempregado.com.br. Lá tem todos os meus contatos, tem meu perfil no Instagram, o perfil no LinkedIn, o acesso para o WhatsApp. O meu Instagram é @você.empregado. Então, falando de serviços, eu tenho serviços individuais e tenho o curso online também, que é o método Você Empregado. Toda a metodologia, todo o passo a passo que eu passo no individual, a pessoa pode assistir e aplicar na sua carreira, que eu também tenho bons resultados, excelentes cases de clientes que aplicaram e tiveram sucesso. Legal. Muito obrigado, Karine, parabéns pela sua ideia de empreender em cima disso, né? Você estava com uma necessidade e conseguiu construir um produto que atende aí tantas pessoas, né? Num país que a gente sabe que tem sempre essa necessidade de ter pessoas recolocadas o tempo todo. Então, parabéns, sucesso e vida longa aí ao Você Empregado. Amém, ao ponto de fala também. Muito obrigada pela oportunidade, por me receber, por abrir o seu espaço, abrir a sua casa para eu contar minha história. E obrigado, imagina. Sucesso para nós. Sucesso para nós, vocês sempre estão muito bem-vindos aqui, a porta da casa está sempre aberta. Ai, valeu. Até mais. Até. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora rapidinho, acione o sininho, compartilha geral essa conversa muito importante. Deve ter um amigo aí que precisa se recolocar, está sem emprego. Olha aí, a Karine deu o caminho das pedras, como costumam dizer,
para você ser recolocado aí no mercado de trabalho. Sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.